Olá, está começando o Ecocenado. Seja muito bem-vindo. Veja nesta edição os esforços para combater os efeitos da seca prolongada e proteger nossos biomas. Diversas imagens de árvores e solo. Usinas eólicas geram energia limpa em alto mar. Em alto mar a gente coloca com uma certa distância da costa, para não ter essa interferência. E ela tem algumas características a mais, peculiaridades em relação àquela que está em terra. Especialistas debatem um novo modelo de financiamento para combater as mudanças climáticas. E a anta, o maior mamífero terrestre brasileiro, está ameaçada de extinção. Essa espécie habita diferentes biomas, como Amazônia, Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica. Mas, infelizmente, está vulnerável e é considerada extinta na Caatinga. A animação com hexágonos, aerogeradores e mata ao fundo. Ecocenado. O prolongamento da seca representa um perigo real para os biomas e rios brasileiros. Nesta reportagem, você vai conhecer os esforços que estão sendo feitos para proteger as bacias hidrográficas e as matas nativas de nosso país. Diversas imagens aéreas de biomas, animais e mulher andando na areia. Todos os indicadores mostram que no ano passado, a temporada de seca deixou o fogo fora de controle. O número de focos de incêndio em todo o país aumentou 46,5%. A Amazônia e o Cerrado foram os biomas mais atingidos. Imagem aérea de mata queimada. Foram queimados mais de 30 milhões de hectares, uma área maior que todo o território da Itália. O crescimento da área queimada foi de 79%. Se considerados apenas os incêndios em florestas, o Brasil registrou a maior destruição causada pelo fogo em 7 décadas. O aumento das áreas queimadas está associado aos efeitos do longo período de seca, que afetou grande parte do país. O que tem se observado nos últimos anos? Tem se observado que o período seco tem se prolongado. Período seco prolongado, a gente tem risco de quê? De incêndios, risco de queimada. Por que tem a queimada? Porque não tem água no solo para a plantinha. Não tem água no solo para a plantinha, as folhas mais antigas são jogadas por uma estratégia de sobrevivência das plantas. Por exemplo, as gramíneas, elas vão ficar só palha, qualquer faísca pega fogo. Então, os alertas precisam ser o tempo todo monitorados. Hoje o Brasil tem um programa de alerta dessas secas e o IMET faz parte. A Agência Nacional de Águas, o INPE faz parte, então o CEMADEM. Então, hoje está se preocupando muito com o problema do Pantanal, daquelas queimadas no Pantanal, as queimadas intensas na Amazônia. Então, hoje tem um sistema, um grupo trabalhando para um plano nacional desses extremos climáticos, combate à seca, principalmente no Pantanal e na Amazônia. A expectativa é de que a seca seja menos intensa neste ano, mas ainda assim, os órgãos de governo estão se preparando para evitar o descontrole das queimadas. Esse ano a gente está numa situação Rodrigo Agostinho, presidente complicada. do IBAMA. Esse ano a gente não tem o fenômeno El Niño acontecendo, a gente está num momento de neutralidade dos fenômenos climáticos, mas a gente vai ter em algumas regiões situações muito extraordinárias. Para isso a gente está trabalhando de maneira muito intensa a prevenção e a contratação de um número recorde de brigadistas. A gente espera algo em torno de 2.600 brigadistas, apenas o IBAMA, junto com o ICMBio, chegar a quase 5.000 brigadistas. As queimadas acontecem porque as pessoas colocam fogo, basicamente é isso que tem. A gente tem os bombeiros dos estados atuando, a gente tem muitas brigadas privadas e voluntárias, e a gente também tem os brigadistas do IBAMA e do ICMBio. O IBAMA atua preferencialmente nas áreas federais, nas unidades de conservação e nas terras indígenas. O ICMBio atua com foco mais nas unidades de conservação. A ideia é que a gente possa ter uma integração maior. O IBAMA vai aumentar também a quantidade de bases de ação nos diferentes estados. Serão mais de 100 brigadas espalhadas pelo Brasil, um número recorde de aeronaves
nós estamos falando aí de mais de 30 aeronaves envolvidas em todas as atividades. Tanto as aeronaves no combate às chamas, quanto aeronaves utilizadas no transporte dos brigadistas pelo país. A intensificação dos períodos de seca pode transformar os biomas que já sofrem com as mudanças climáticas. A gente tem um dado do CEMADEM e do INPE, que nos apresentaram em 2023, que mostra o surgimento da primeira área de clima árido no Brasil, exatamente nessa região do Vale do São Francisco, pegando 6 municípios da Bahia e 2 municípios do estado de Pernambuco. Isso significa dizer que a gente tem menos água disponível nesse ambiente. Não está dizendo que nós temos um deserto, mas que a gente tem menos água disponível. E com a degradação da terra, a gente pode ter um processo de desertificação muito intenso. Mas esse dado do CEMADEM também mostra o crescimento da área de semiaridez no Brasil, de clima semiárido. E o surgimento de uma categoria de suscetibilidade à desertificação, que é o clima subúmido seco, fora do semiárido histórico do Brasil, que é na região do Pantanal, do Mato Grosso do Sul e na região norte do estado do Rio de Janeiro. Isso significa dizer que esses lugares são semiáridos, que esses lugares agora também estão suscetíveis à desertificação? Sim. Não significa dizer que eles já são desertos. As pessoas às vezes ficam pensando que a suscetibilidade à desertificação é um deserto que a gente já está tendo. Não, a expressão já explica por si. Está suscetível, é provável que ocorra se as práticas de manejo do solo, da água, da vegetação, que causam os danos ao meio ambiente, continuar da forma como está. As secas severas também impactam o abastecimento de água. Atualmente, 25 países sofrem o chamado estresse hídrico, que quer dizer muita procura com pouca disponibilidade de água em uma mesma área. Estima-se que até 2050, 1 bilhão de pessoas em todo o mundo vão enfrentar as consequências da escassez de água. Imagem aérea de rio. As principais bacias hidrográficas brasileiras podem ter diminuição de até 40% na disponibilidade de água até 2040, segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Já o consumo e a utilização de água devem aumentar 24% nos próximos 5 anos. Enquanto monitoram a intensidade da seca, as companhias de abastecimento investem em obras nos sistemas para evitar a perda de água e promovem campanhas de conscientização, deixando o alerta. Precisamos ter consciência de que a água é um recurso cada vez mais escasso. Com certeza. A gente hoje vive um cenário em que o contexto de mudanças climáticas é algo consumado a nível mundial. A gente vê as regiões cada vez mais tendo um período de estiagem mais pronunciado, às vezes com a duração maior, igual o Distrito Federal passou, em 2023, ou situações de excesso de chuva, provocando inundações. Isso é observado a nível global. Então, essas mudanças têm acontecido, o que demanda que as cidades, que a sociedade seja mais resiliente, mais conectada com a preservação do meio ambiente, com mais opções para a área urbana. E outra questão que a gente tem observado, além da intensificação do período de estiagem, são as queimadas, que também corroboram com um prejuízo para as captações, uma vez que se você tem uma área queimada numa bacia que você capta água, aquela vegetação também foi estressada e ela vai precisar de mais água do subsolo para se recompor. Então aquilo também faz com que a demanda da água subterrânea também aumente. E é claro, o crescimento das cidades, quando não ocorre de forma planejada e organizada, faz com que ocupações possam ocorrer em áreas sensíveis, muitas vezes áreas de recarga subterrânea ou áreas de proteção de manancial, e faz com que, à medida que o meio ambiente também possa ser pressionado, isso pode se desdobrar em prejuízo na disponibilidade hídrica também. Você sabia que existem usinas elétricas gerando energia limpa em alto mar? São as eólicas offshore, mas para que elas entrem em funcionamento, elas têm que passar por um rigoroso processo de liberação. Eu queria que primeiramente a gente explicasse para quem está nos assistindo o que é uma usina eólica offshore. É uma usina de geração de energia elétrica, Lacerda de Araújo, consultor legislativo do Senado. Em terra, numa chácara, num sítio ou mesmo numa cidade, vai estar em alto mar. Em alto mar a gente coloca com uma certa distância da costa, para não ter essa interferência,
e ela tem algumas características a mais, peculiaridades em relação àquela que está em terra. Mas, tirando essas peculiaridades, são praticamente iguais. E por que nós estamos expandindo a produção de eólica para o mar? Temos potencial, não necessariamente estamos expandindo, mas nós não podemos ter óbice para aquela expansão. Seria algo não desejável para o país como uma potência de energia renovável, como um agente que atua como um país que incentiva que haja descarbonização, que haja troca de fontes, vamos chamar assim, né, emissoras de gás do efeito estufa por essas novas renováveis. Seria ruim que nós tivéssemos um óbice por falta de legislação. Esse foi o grande ponto, o estrangulamento que tínhamos. E sim, podemos expandir no momento certo, quando tiver demanda ou antes disso, o futuro vai dizer. Nós podemos instalar usinas eólicas em qualquer local do litoral brasileiro ou não? Não, nós não podemos, ainda que tivéssemos todo o litoral de potencial. Por quê? Porque nós temos áreas de proteção, nós temos, por exemplo, abrolhos como uma área de proteção, nós temos petróleo em alto mar, mineração em alto mar, rotas marítimas, áreas de proteção. Isso tudo, digamos que é observado antes de você ter a possibilidade de avaliar esse potencial de instalação de um parque eólico no mar. Então a lei que nós temos a partir deste ano, né, que foi promulgada, ela prevê salvaguardas ambientais também. Então existem critérios para limitar a instalação de eólicas em qualquer região. Temos essas salvaguardas ambientais, o litoral é imenso, lugares muito peculiares em termos ambientais que eles precisam ser preservados de eólico ou de qualquer outra atividade. Tirando isso, as áreas que são menos restritas é aquelas com restrição que você teria comumente. Isso tudo é avaliado. A gente tem no que virou legislação, que já estava sendo discutido, para cada projeto uma declaração de interferência prévia. Ou seja, essa área aqui você não vai poder, você pergunta para os órgãos envolvidos, então se pergunta para a Marinha, se pergunta ao IBAMA, ao ICMBio, se você tem alguma interferência naquela área em que se pleiteia estudar aquela atividade de geração de energia eólica ou não em alto mar, eles devolvem essa resposta com aquela área de interferência, se é grave, se não é grave. Aqui nós podemos avaliar, aqui nós podemos ter uma moratória ou não, vamos avaliar melhor. E aquelas que já estariam, digamos assim, entre aspas, livres para que fosse avaliado esse potencial e, eventualmente, se instalasse um parque eólico. Qualquer empresa que atua nessa área vai poder instalar uma usina eólica no Brasil ou não? Como que funciona esse processo de concessão? Empresas que fossem atuar nesse setor, elas teriam que ter pelo menos 3 itens. Ser uma empresa juridicamente apta a existir no país, ter qualificação técnica, ou seja, ter comprovação de que o seu quadro técnico ou o quadro que vai compor essa empresa tem capacidade para cuidar daquele negócio, e qualificação econômica, ter capital para o investimento daquela pujança. Mas o governo vai oferecer, então, concessões? Vai colocar no mercado concessões? Exato. Ou a empresa pede, mesmo que o governo não tenha feito um leilão? Nós teremos uma oferta planejada, em que o governo vai estudar uma área, vai dividir aquela área de uma forma mais eficiente e vai colocar em licitação. E uma licitação por quê? Porque aquela superfície ela é um bem da União. E por ser um bem da União, não poderia simplesmente haver uma cessão de uso. Essa cessão ela seria custosa. Imaginemos que sem essa legislação específica, nós teríamos que utilizar os instrumentos já existentes do século passado para tentar fazer a cessão desse bem da União como um bem generalista, como se fosse um terreno, uma casa, um apartamento, em que você tem a licitação por meio do órgão específico que cuida do patrimônio da União. Nesse caminho, a gente acabava não encontrando as especificidades do século XXI. Isso é usado para geração de energia para uma finalidade econômica e ambiental, né, para a descarbonização da economia. Para isso, então,
surgiu esse instrumento para resolver, ou seja, um instrumento que permitisse a cessão do uso do bem da União para as empresas que fossem aptas, e as empresas podem instar o governo a colocar em oferta permanente uma área para autorização, ou seja, você tem a oferta planejada e essa permanente em que elas teriam acesso expedito às áreas também, remunerando a União, pagando por aquele bem da mesma forma que ela pagaria numa na outra, mas sim, uma planejada e uma motivada. E nós temos hoje empresas já demonstrando interesse, como é hoje a procura das empresas pela instalação de usinas eólicas offshore no Brasil? Então nós temos sim muitos interessados, Lacerda de Araújo, grandes, consultor legislativo do Senado, internacionais, com um pedido de licenciamento ambiental, com um processo de licenciamento ambiental da ordem de quase 250 gigas de capacidade instalada. O Brasil tem um litoral grande, mais de 7 mil quilômetros. O investimento nessa área em usinas solares marítimas pode ser uma vantagem para o país, pode nos ajudar a alcançar, por exemplo, as metas que nós temos em relação ao Acordo de Paris? O nosso caminho para as metas é um caminho que a gente já tem feito no nosso dever de casa, nos últimos 20 anos e antes disso, desde que já tínhamos um parque com base hídrica, com base nos biocombustíveis. Então nós caminhamos para isso também, mas a gente pode olhar para frente. O Brasil pode figurar como um agente importante na produção de bens e serviços descarbonizados, bens e serviços com baixa pegada de carbono no seu ciclo de vida. Nisso entraria também a geração de energia eólica marítima, em terra, solar, biocombustíveis, hidrogênio limpo, hidrogênio verde, como preferir chamar. Essa energia eólica marítima participaria desse ecossistema, ou seja, os bens que fossem produzidos dentro desta cadeia, eles seriam bens com pegada de carbono neutra, zero, negativa. Esse é o potencial, então não só para o Brasil, mas para aqueles parceiros que forem manter negócios bilaterais, multilaterais com o país. No caso da produção de energia hidrelétrica no Brasil, a gente vê com muita frequência a falta de capacidade de transmissão, de distribuição dessa energia. Muitas vezes usinas no norte não conseguem fazer essa energia chegar no sudeste e vice-versa. No caso da produção de energia eólica no litoral, no mar, nós podemos ter esse problema? Como é que vai ser feita a transmissão dessa energia? Como é que essa energia, nesse litoral tão vasto, vai ser distribuída para chegar efetivamente na casa das pessoas? Ainda que sejam modulares, ou seja, você tem ali um conjunto de torres eólicas offshore. Hoje, cada torre pode chegar até na casa de 15 GB, é o que você tem hoje de estado da arte da tecnologia, avançando um pouco mais, ou seja, elas ficam maiores, com maior capacidade de geração. Um parque com 30 torres, com 50 torres, com 100 torres, são relevantes. Esse bloco de energia, como que ele vai ser transmitido, como ele vai ser destinado para o consumidor final atual ou um novo consumidor ou uma nova indústria, isso tem que ser colocado também na balança como custo e desafio. Hoje o potencial, nós temos potencial na região sul do país, especialmente na costa do Rio Grande do Sul. Posso falar tranquilamente do estado. Nós temos também um potencial na costa do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, muito coincidente com o polígono do pré-sal também, né? Então você teria ali duas atividades muito próximas e que podem ter o uso concomitante do espaço. E temos potencial também Rio Grande do Norte e Ceará. Podemos colocar dessa forma, são os nossos polos, né? Então, quando todos esses polos estiverem gerando energia, nós não vamos ter um problema de poluição visual? Quer dizer, o turista, o brasileiro que vai para a praia, agora ele vai olhar para o horizonte e ver hélices de usinas eólicas por todos os lados? Obviamente, em algumas praias nós teremos isso, como nós temos em outros países. Aquele visual, às vezes, não tão agradável do nosso nascer do sol, o pôr do sol, com aqueles postezinhos rodando lá no horizonte, numa distância. Mas a moda está entre 20 e 30 quilômetros. Então, nós teremos uma boa distância para
digamos, mantermos o nosso potencial turístico. Então, isso também tem que ser avaliado. Olhando para frente, em quanto tempo nós teremos esses projetos que já estão em licenciamento sendo executados? Em síntese, daqui a quantos anos efetivamente essa indústria da energia solar marítima vai estar funcionando a todo vapor no país? Feita a parte legal, os regulamentos estão feitos ou sendo feitos e a perspectiva é que nós tenhamos as primeiras áreas sendo licitadas ainda esse ano, no mais tardar no próximo ano. A partir de então, algo em torno de 7 anos, nós já teríamos algum projeto sendo implantado ou antes disso. Talvez um pouco antes desses 7 anos, de Araújo, nós já teríamos consultor legislativo do Senado. Casados, né? Para testar o modelo também de negócio, porque para além de ser uma energia limpa, ela tem que ser economicamente viável, ou seja, economicamente viável ao longo do tempo. Então nós teríamos algo em torno de 2030, 31, 32, já algo pronto, provavelmente com um desses dois ancorando, um desses dois consumidores, tanto o hidrogênio a partir da eletrólise da água, como data centers, como ancoradores de algum parque eólico marítimo. Especialistas debatem no Rio de Janeiro um novo modelo para o financiamento do combate às mudanças climáticas. Eles acreditam que a presidência do Brasil no BRICS e a COP30, a Conferência do Clima, que vai acontecer em Belém do Pará no segundo semestre, serão fundamentais para chamar a atenção para a questão ambiental. Desenvolvimento de parcerias e inserção coordenada na agenda mundial é o que pretendem os países do BRICS. E não se faz isso ignorando a agenda ambiental. O seminário no Rio de Janeiro reuniu técnicos e especialistas para discutirem dilemas e oportunidades de financiamento voltado para o meio ambiente. O Brasil reconhece a sua responsabilidade nessa frente geral de mecanismos e a oportunidade histórica como anfitrião da COP30 e presidente do BRICS para liderar esforços globais em torno do financiamento justo e equitativo da transição ecológica. Os debatedores enxergam nos dois eventos oportunidade de implementar esforços para facilitar o financiamento de projetos e iniciativas com enfoque na sustentabilidade ambiental. Discussão que também atrai temas com os quais a humanidade lida desde sempre. Ela é um desenvolvimento Walter Antônio Desiderá Neto, desenvolvimento pesquisador humano, do IPE. Né? É educação, é fome, é pobreza, é desigualdade, tudo isso vem nesse pacote. Nosso objetivo é garantir que a COP30 seja uma COP da implementação concreta e eficaz dos compromissos climáticos, em que o BRICS desempenha um papel decisivo na construção de um sistema financeiro internacional mais justo, inclusivo e sustentável. O BRICS ele tem um papel importante para Gustavo da Cunha Westermann, Secretaria de Governo da Presidência da República. Entre esses 11 países, mas os parceiros já mais alinhada, né? São duas oportunidades de liderança mundial que o Brasil vem experimentando nos últimos meses. Primeiro, a presidência do G20 e, em seguida, a do grupo do BRICS. Instâncias de articulação diplomática numa conjuntura de surpresas e de mudanças bruscas no cenário internacional. O Brasil assumiu a presidência do BRICS num contexto internacional que eu acho que ninguém aqui poderia imaginar, né? Ninguém imaginaria que o mundo estaria nesse caos, né, que a gente está vivendo hoje, né? A gente teve uma presidência do G20 muito importante, muito forte, muito simbólica. E, de repente, o mundo teve essa mudança, né? A gente viu o tamanho e a relevância do BRICS, o que foi evidenciado ainda mais depois da eleição do Trump nos Estados Unidos, que reforçou como precisamos de outras articulações, né, em escala global, para além daquelas já tradicionais. Veja agora o que é notícia em nosso Giro Ambiental. Animação com hexágonos e fotos da natureza. Giro Ambiental. A Mostra Ecofalante de Cinema chegou em sua 14ª edição. O evento aconteceu em São Paulo entre 29 de maio e 11 de junho, com produções audiovisuais e debates que discutem temas socioambientais. Este ano, a mostra trouxe uma seleção de 125 filmes, representando 33 países.
No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, reforçou a necessidade de combater a poluição por plásticos. Guterres citou o encontro dos países para a elaboração de um novo tratado global. Dentro de 2 meses, os países vão reunir-se para elaborar um novo tratado global para acabar com a poluição plástica. Precisamos de um acordo ambicioso, confiável e justo este ano, que abranja o ciclo de vida do plástico através da abordagem das economias circulares, que responda às necessidades das comunidades, que esteja alinhado com objetivos ambientais mais amplos, com os objetivos de desenvolvimento sustentável, entre outros, e que seja implementado de forma rápida e completa. O Dia do Meio Ambiente também inspirou a iluminação do Congresso Nacional. Em celebração à data, imagens e frases que reforçam a necessidade da conscientização ambiental iluminaram as torres e as cúpulas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Nesta edição, nós vamos conhecer o maior mamífero terrestre brasileiro, a anta. A espécie está ameaçada de extinção e é fundamental para o reflorestamento de nossas matas nativas. Podendo pesar até 300 quilos, ter cerca de 2 metros de comprimento e atingir pouco mais de 1 metro de altura, a anta é o maior mamífero terrestre brasileiro. Essa espécie habita diferentes biomas, como Amazônia, Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica. Mas, infelizmente, está vulnerável e é considerada extinta na Caatinga. São animais solitários e de hábitos predominantemente noturnos, encontrados em pequenos grupos de até 3 indivíduos. Por causa do seu focinho em forma de pequena tromba curvada para baixo, a anta tem grande habilidade para capturar alimentos e sentir o ambiente ao redor. Além disso, o ciclo reprodutivo das fêmeas é longo. A gestação dura entre 13 e 14 meses, resultando em apenas um filhote por vez. Conhecida como jardineira da floresta, ela desempenha um papel fundamental na dispersão de sementes, contribuindo para a manutenção e regeneração dos ecossistemas. Ficamos por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Para rever este programa ou outros da TV Senado, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/TV, ou nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do Eco Senado. Tchau. Os créditos entram em tela. TV Senado 2025.